A Verdade da Vida, volume 2, capítulo 5. O caminho para se chegar a Deus. No capítulo anterior, comentei que vários videntes já viram a imagem divina da Seishonoye. Por isso, convém esclarecer o que vem a ser Deus. Filosoficamente, parece simples se dissermos que Deus é a grande vida, ou grande fonte da vida. Mas Deus não é necessariamente um ente assim abstrato. É amor vivo, é vida, é sabedoria, é beleza. E desde que se tenha olhos e ouvidos para ver e ouvir Deus, ele se manifesta, inclusive, personalizado, como fez a Jesus Cristo e aos profetas do Antigo Testamento. Além disso, são muitos os fundadores de religiões que diretamente ouviram a voz de Deus. O que temos visto e ouvido de Deus, anunciamos também a vós outros. Estas palavras têm a autoridade de um verdadeiro líder religioso. Porém, como as pessoas comuns é impossível ver Deus, não é fácil para elas compreenderem a explicação de quem viu Deus. Suponhamos um daltônico completamente sensível à cor verde. Se lhe for dito que, além das diversas cores que ele vê, existe a cor verde, ele duvidará do que lhe estão dizendo. Uma pessoa que não enxerga Deus não é portadora de cegueira em relação a cores, mas é, por assim dizer, espiritualmente cega. Assim como o daltônico do exemplo citado não acredita na existência da cor verde, o cego espiritual não crê na existência de Deus. Por isso, torna-se necessário explicar teoricamente a existência de Deus. Entretanto, justamente as religiões que deveriam orientar as pessoas, convencendo-as da existência de Deus, estão divididas em várias religiões, maldizendo-se umas às outras e confundindo aqueles que pretendem abraçar uma fé. Por exemplo, os dirigentes da Shinshu, uma divisão do budismo no Japão, acreditam exclusivamente em Amitabha, Amida Butsu, e na salvação de quem recitar Namu Amida Butsu. Entretanto, o mestre Nichiren, fundador da Nichiren Shu, é contrário ao ensinamento da Shinshu. Nos 40 anos em que Sakyamuni pregou anteriormente, ele apenas falou das verdades relativas e não da verdade absoluta. Portanto, só é verdadeiro o ensinamento contido na Sutra do Lótus, o qual Sakyamuni pregou quando disse: somente agora pregarei a verdade absoluta. As pregações de até então são falsas, e é mentira que o homem será salvo pela invocação de Amitabha. Mais que isso, quem invocar o nome de Amitabha cairá no inferno após a morte. Se no próprio budismo existem diversas correntes e a situação é de disputa, entre o cristianismo e o budismo existe um relacionamento pior. Por isso é que de vez em quando
presenciamos no Japão, em plena via pública, cenas de discussões entre missionários cristãos e monges budistas. Há poucos dias, li uma revista publicada por uma pessoa seguidora do cristianismo, o qual eu pensava que fosse uma pessoa de nobre caráter. O seguinte: no Japão, em qualquer lugar que se vê, existem templos da Tenrei ou da Konko. Então, enquanto que raramente se encontra uma igreja cristã, disso se pode concluir que são supersticiosos os japoneses. Ao ler isto, fiquei estupefato. Naturalmente, em qualquer religião, existe a parte que veio de Deus e a parte criada pelo homem. E esta nunca é plenamente satisfatória. Tanto na Tenrei como na Konko, a doutrina revelada por Deus é verdadeiramente brilhante. O renomado escritor Yakuzo Kurata elogia muito a profundeza e a beleza do canto Mikagura, da fundadora da Tenrei. Quanto à fé, o Sr. Masao Takahashi, da Konko, atinge uma grande profundidade. Portanto, não se pode dizer que a fé religiosa deles seja inferior à dos cristãos. Mas chegamos a um ponto em que as pessoas não podem decidir qual religião seguir, pois acreditando numa, correm o risco de serem desprezadas por outras religiões. Por isso, há pessoas que não acreditam em religião alguma, ou que pensam: se há atritos e contradições entre as religiões, é porque em nenhuma delas existe a verdade. Isso é realmente lastimável. Mesmo que se diga que na Bíblia consta assim, nas escrituras shintoístas, lê-se isto, o homem moderno acredita somente no que resistiu a tudo e, sobretudo, a mais nova crítica à científica. Por isso, não reconhece autoridade alguma nos livros religiosos que foram escritos em era cientificamente mais subdesenvolvida que a atual. Então, através de que meio poderá o homem moderno saber que Deus existe realmente? No meu modo de pensar, se podemos ter conhecimento de Deus, é porque existe no interior de cada um de nós algo que é idêntico a Deus. Por exemplo, ao contemplarmos uma rosa, achamos-la bela. A maioria das pessoas pensa que isso é uma percepção nossa do belo que existe na rosa. Porém, a beleza da rosa pode ser percebida porque existe o belo na mente daquele que a observa. E não é unicamente a flor da rosa em si que é bela. Se a rosa fosse exclusivamente bela, um gato que a visse deveria ver beleza nela. Se um rato visse uma rosa, deveria achá-la bela. Entretanto, nunca vimos um gato deleitar-se plantando rosas, nem um rato embevecido diante de uma rosa. Por este exemplo, pode-se compreender que a mente da pessoa que
contém beleza, se projeta na rosa, e o reflexo disso retorna à mente. E somente então é percebida a beleza. Portanto, se uma rosa nos parece bela, é porque temos o belo dentro de nós. Em estética, isto é, no estudo que pesquisa a sensação do belo, denomino isso de empatia. Porém, diante de uma mesma rosa, dependendo do grau de desenvolvimento do belo existente no interior da mente de cada um que a observa, haverá diferenças de intensidade e modo como será vista a beleza dessa flor. Por exemplo, nas pessoas que se dedicam à ikebana, quanto mais o senso do belo estiver aprimorado na mente delas, mais aguçada será a sensibilidade em relação ao belo. Elas perceberão que, colocando determinado ramo em posição tal, o arranjo floral expressará mais beleza. Onde está originariamente essa beleza que pode ser exteriorizada? Está dentro da mente da pessoa que vai formar o arranjo floral. Antes de colocar as flores no vaso, é desenhado na mente o modo como as belas cores se distribuirão. Por isso, ver a beleza de um arranjo floral é ver a beleza da mente da pessoa que o fez. Se não existir beleza na mente da pessoa que faz o arranjo floral, não haverá beleza na ikebana. Todavia, mesmo que um gato ou rato veja arranjo floral, não pode sentir que tal arranjo seja belo. Pessoa capaz de sentir a beleza da ikebana é aquela que cultiva dentro da mente previamente a beleza da ikebana. Dizemos simplesmente ver a ikebana, mas na verdade o que acontece é uma identificação entre o belo da mente da pessoa que fez o arranjo floral e o belo da mente da pessoa que o vê. Então, o belo que estava oculto se exterioriza e se torna nítido. Portanto, podemos ver somente o que existe no interior da própria mente. Mesmo em contato com algo, não poderemos senti-lo se não o tivermos em nossa mente. Se podemos sentir Deus, é porque Deus está no nosso interior. Então, se uma pessoa não é capaz de ver nem sentir Deus, podemos dizer que Deus não está presente nela? Também não é assim. As pessoas que estão plenamente satisfeitas com a situação atual não têm necessidade de procurar Deus e por isso não tentam ver nem sentir Deus. Na verdade, não são incapazes de ver Deus, apenas não procuram vê-lo. Por exemplo, para uma pessoa plenamente satisfeita com a bela paisagem ao seu redor, são desnecessários os variados estilos de arranjos florais. A razão pela qual o ser humano cria diversas modalidades de arranjos florais e embeleza sua habitação está no fato de existir nela certa insatisfação quanto à beleza do meio em que vive. Quero manifestar mais beleza e harmonia neste lugar. Assim pensa e age para ornamentar seu ambiente. De modo análogo, a razão por que procuramos Deus é
a existência de alguma situação insatisfatória e imperfeita em nossa própria vida ou na de pessoas ao nosso redor. É mais fácil passar um camelo pelo orifício de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Essa declaração de Jesus Cristo significa que a mente presunçosa do rico não sintoniza com Deus, mas também pode significar que quem está entretido com sua riqueza material não procura o reino de Deus. Em outra ocasião, Jesus disse também: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pois, sendo pobre, maior é a insatisfação em relação à situação presente, e mais intenso o desejo de encontrar o reino de Deus. Dito deste modo, alguém poderá pensar que o reino de Deus está reservado exclusivamente aos pobres, mas não é bem assim. Qualquer pessoa, mesmo sendo um rei, desde que encare com sinceridade a vida humana e não se dê por satisfeito, é pobre e poderá entrar no reino de Deus. Sakyamuni, embora fosse o príncipe herdeiro do reino de Magadha, viu as imperfeições da vida dos homens ao seu redor. Os 4 sofrimentos do nascimento, da velhice, da doença e da morte, e procurou um mundo muito mais perfeito e harmonioso, e somente então pôde conhecer o reino de Deus, caminho da iluminação. Se inconformado com a imperfeição e a desarmonia das pessoas e do mundo, procuramos ser mais perfeitos e buscamos por um mundo mais harmonioso, é porque possuímos em nosso interior a perfeição e a harmonia que não sintonizam com a imperfeição do mundo presente. Muito obrigado.